Fala pessoal, beleza? Tema bem importante, né? Que precisava, né, precisava passar por várias fases, né, na verdade, até a gente chegar a falar isso daqui. Apesar que, de certa forma, né, eu considero isso daqui extremamente, né, importante, né? Até porque se você só tenta fazer operações, por exemplo, contra a tendência, você já está indo contra, né, algo que tem o nome de tendência, né? Você está indo contra, né? Você não está indo a favor. Então você está correndo um risco maior, tá? Então a gente vai falar agora sobre características, né, de tendência, né? Como que a gente pode identificar a tendência, né? Através do gráfico, é claro, né? E quais os gatilhos, né? A gente deve pegar a favor da tendência. Depois a gente vai falar sobre quais gatilhos pegar contra tendência, tá? Tendência, pessoal, né? A tendência, ela é, pelo Allbrooks, né, a gente tem várias formas, né, de pensar em questão de tendência, tá? A gente tem como pensar em tendência falando sobre estrutura, tá? Estrutura do mercado, estrutura de mercado. Topo mais alto, topo mais baixo. Mínima, máxima, mínima, máxima, mínima. Aí aqui, lateralidade, né, pessoal? Tá? Tá aqui. Dia de hoje, né? Observando. Máxima, máxima mais alta. Mínima, mínima mais baixa. Mínima mais baixa, né? Máxima mais baixa. Mínima mais baixa, máxima mais baixa. Mínima mais baixa. Máxima mais baixa. Aí aqui virou consolidação, né, pessoal? Aí ele renova máxima aqui por uma vez. Logo em seguida ele não consegue renovar a máxima. E aí o que, que ele vem fazer, né? Máximas mais baixas, né? Mínimas mais baixas de novo, tá? Então, uma das formas de você reconhecer tendência é você observar se ele está renovando, né, mínimas e máximas, mais baixas, né? Se eu quero uma tendência de alta, né, eu quero que o preço renove máximas, tá? Então, sempre que ele se manter, né, renovando máximas, eu estou numa tendência de alta. Sempre que ele se manter, né, renovando mínimas, eu estou, né, em uma tendência de baixa, tá? Então, isso daqui é a tendência. Em tendência, pivôs são rompidos, né, tá? Em tendência, pivôs são rompidos. Isso é uma forma, né, de você visualizar a tendência. Agora a gente vai ver, né, a forma, né, pela qual, né, o Allbrooks, né, determina uma tendência. A lógica funciona também, é a mesma, tá? Você vai ver topos e mínima mais baixas, né? Afinal de contas, o Allbrooks também trabalha essa localização do preço, né? Tá? E, além disso, você vai ver, né, a favor da tendência, você vai observar gaps abertos, tá? A favor da tendência, contra a tendência, você vai observar normalmente, tá? Sobreposição de barras, tá? Então não fica esses gaps abertos aqui, tá? Como fica a favor da tendência, tá? Isso é uma das formas, né? A movimentação de alta, né? De pullback, ó, você pode ver sobreposição de barra, não tem gap. Aqui eu já tenho gap novamente, ó. Tá? Então quando o preço começa a se deslocar a favor da tendência, ele acaba deixando ali alguns gaps. E quando ele começa a subir, né, ele desce, sobe, preenchendo o gap já na barra, né, seguinte, né, como toda essa movimentação aqui, ó, tá? Você não vê gaps de alta, né, exceto esse aqui, um único gap, tá? Aí aqui virou uma lateralidade, né? E aqui tudo isso daqui é sobreposição de barras, né? E fica uma movimentação mais travada, né? Uma das formas de você observar também a lateralidade é observar a sobreposição de barras. Essa sequência de sobreposição de barras, né, ela tem muito pouco deslocamento do preço.
aí você vê, né, um bom gap que ficou aberto aqui, né, até chegou a fechar um pouco dele aqui, né. Na subida fica um micro gap, logo em seguida ele é fechado, né, e de novo, né, você começa a ver gaps abertos, tá, na direção da movimentação de baixa, tá. Então essa é mais uma forma, né, de você observar a questão da tendência, gaps abertos, né, além de máximas e mínimas cada vez mais baixas, né. Mais uma forma de você observar tendência, tá? Vai somando as coisas, né? Tendência, médias móveis, tá? As médias móveis, como eu falo para vocês, para mim elas são localizadores, tá? Eu evito trades muito afastados das médias, tá? Igual isso aqui, tá? Igual essa movimentação aqui, né? Uma barra grande no final de uma movimentação, depois de uma, duas, três, quatro barras, se afastou demais, provavelmente vai ter um pullback. Então é interessante às vezes realizar lucro aqui, até porque a gente não sabe, né, até onde pode ser o pullback, né? O pullback pode às vezes virar uma reversão, uma volta em V, às vezes você devolve todo o seu lucro, né? E acho que a ideia de ninguém é essa, né? Tá? A não ser quando você tem, né, bons fatores de alvo, né? Um excelente alinhamento, aí você pode observar, né, até onde tá, vai ter essa volta. Mas quanto mais afastado o preço fica, por exemplo, das médias, né, maior chance do pullback, né? Mais alto o seu pullback, né, no caso. Então, se o preço, por exemplo, tivesse chegado, né, dessa movimentação de baixa aqui, digamos que ele tivesse vindo até aqui, assim, tá? Até aqui embaixo. Olha o tanto que se afastou das médias. Eu já lucrei bastante aqui. Eu e todas as outras pessoas que estão vendo, por exemplo, uma barra muito, muito grande, a gente vai realizar lucro. Por quê? Porque de certa forma a gente já está satisfeito. Às vezes é uma barra só, né? De 700 pontos. Caramba, né? 700 pontos, às vezes a gente entra numa movimentação igual essa aqui, ó. Você tem que esperar horas para você pegar 700 pontos. E às vezes ele pega e te dá isso em 5 minutos. Isso deixa todo mundo satisfeito. E todo mundo que está vendido, quando ele começa a realizar lucro, ele faz a movimentação do pullback sozinho. Então, às vezes é interessante ou você realizar uma parcial, né? Aqui, tá? Porque algumas vezes você vai acabar voltando, por exemplo, até seu ponto de entrada inicial, tá? Mas falando aqui de tendência, né? O que a gente quer ver em tendência, pessoal? A gente quer ver o preço trabalhando de um lado só das médias. As médias são localizadores, tá? Então eu tenho as médias como ditadores de tendência para mim também. Então, além dos gaps, além de topos e fundos descendentes, eu tenho as médias para me apoiar. A média móvel de 200, pessoal, é uma média móvel longa. Ela nos diz que o preço está trabalhando abaixo dos últimos 200 candles, tá? Então, o preço está numa tendência de baixa. Então, para mim, a média móvel de 200, ela também me auxilia a dizer se o preço está trabalhando, né, em uma tendência de alta ou em uma tendência de baixa. Se ele está abaixo da MM200, eu tenho como preço trabalhando já em uma tendência de baixa. Se o preço fica abaixo de todas as médias, com a 200 acima, né, por exemplo, nessa proximidade, né, hoje a abertura foi um FAB 4, Fabulous 4, 4 fantásticos, né, narrado pelo Oliver Velez. Né, para ele, isso daqui é um super cenário de baixa. E para mim também, porque isso dá muito, muito certo. Né? Então, se você tem o preço trabalhando de um lado só das médias, você encara isso daqui como pullback e isso daqui como continuidade. Tá? Então, de certa forma, você já começa a ver o mercado como uma máxima mais baixa, uma mínima, e provavelmente eu vou esperar que isso daqui seja rompido. Né? Se eu entrei aqui, eu vou esperar que essa movimentação seja rompida. Por quê? Porque eu estou todo, né, formado num contexto de baixa. Tá? Eu estou trabalhando de um lado só das médias, então é muito mais fácil do preço deslizar aqui, tá, para baixo, do que ele tentar fazer uma movimentação de alta. Tá? É muito mais complexo. Nesse cenário, com as médias nesse tipo de alinhamento aqui, para baixo, apontadas para baixo, as médias atuam como resistência ao preço. Tá? O preço chega até a 9 e volta já a cair em seguida, né? Deixa gatilho de venda, né? Então, enquanto eu estiver nesse cenário aqui, principalmente enquanto as médias estiverem com esse alinhamento, tá? Com a 20 apontada para baixo, a 9 apontada para baixo, não tem como você ficar pensando em compras aqui. Tá? Para você pensar em compras, né, seria interessante você relembrar aquelas aulas lá, né,
do All Brooks, né? Você esperar, por exemplo, um gap de média, né? O preço vir acima da MM20 aqui, ter uns dois fechamentos aqui completos acima da MM20, esperar mais uma movimentação de baixa, né? Para depois pensar em comprar pensando numa MTR, numa reversão majoritária de tendência. Ela acontece muito? Não, ela acontece pouco, mas quando acontece ela paga muito, tá? E você acompanha, caso ela falhe, né? Você sai da operação, você pode sair com pouco lucro ou pode sair no 0 a 0, né? Tá? Hoje aqui, por exemplo, né, ela até tentou, não teve dois fechamentos, né, acima da 20, né, que é o que a gente quer ver no gap de média, né, só teve esse fechamento com gap aqui, tá? Só essa regiãozinha aqui aberta, tá? Os próximos candles já vieram tocar 20. E o preço se manteve, né, também abaixo da MM20 quase todo dia. Então isso indica que a gente está aqui dentro de uma forte tendência de baixa, tá? E se eu estou numa forte tendência de baixa, eu tenho que estar pensando mais em vender do que comprar, tá? Aí a gente, né, determinou que tendência de baixa são, né, topos e fundos descendentes, né? Topos e fundos, por exemplo, descendentes, uma tendência de baixa, né, onde vai rompendo pivôs de baixa, tá? Determinou que numa tendência de baixa a gente tem gaps abertos, né, porque a movimentação do preço ela tende a acelerar na baixa, né, e tende a desacelerar na subida, né, afinal de contas você está numa tendência de baixa e as médias vão estar atuando como resistência ao preço, né, como você viu aqui, por exemplo, a 20. Por isso que em trades contra a tendência eu faço realização, por exemplo, na MM20, né, porque a gente não sabe quando a gente vai ter um PC. Então você espera o fechamento, né? Observa o fechamento, normalmente eu já saio aqui, porque eu sei que isso daqui é um trade contra a tendência, tá? E eu tenho as médias ditando o lado que o mercado está indo, tá? Essa é a ideia de você ter esse operacional aqui, construído desse jeito como eu estou falando, tá? Isso daqui é o absoluto? Não, pessoal, tem um monte de gente que usa indicadores para ver tendência e várias outras coisas, mas você consegue manter seu foco, por exemplo, no tipo de candle, no tipo de fechamento da barra, né? É mais tranquilo, por exemplo, de você ver, por exemplo, essa rejeição aqui na 9, né? Focando nisso daqui, tá? Do que mais 10 indicadores aqui embaixo, tá? E você já tem os plots aqui na tua tela, né? Que vai te indicar, né, muitas vezes por padrões de price action, aquilo que o preço está fazendo, né? Ou que ele tende a fazer, tá? Então agora a gente vai falar sobre os gatilhos, né, pessoal? Que gatilhos, né, eu posso pegar a favor da tendência? A favor da tendência, pessoal, você pode pegar todos. Todos aqueles, de preferência aqueles que caibam o seu stop, tá? Você pode pegar para scalper. O ideal é que você pegue, né, para pegar mais pontos, né, lógico. Mas, né, se você ainda não consegue, né, segurar a mão por mais tempo, faça scalpers, por exemplo, de uma barra inteira, entendeu? De duas barras, tá? Porque você está lidando com tendência, e a tendência que você tem é mais barras. Faça scalper quando você observar, por exemplo, uma barra que se afastou demais das médias, né? É uma forma também de você, né, criar um parâmetro e um padrão, né, de saída, tá? Às vezes você entra no trade e você não quer conduzir esse trade ainda, né? Você não quer ficar exposto a risco por mais tempo, né? Tá? Mas numa tendência de baixa, né, você pode pegar todos os gatilhos, ou numa tendência de alta, né? Aqui você tem esse gatilho aqui de venda, correto? Você já tinha esse aqui que surgiu já desde a abertura dessa barra, tá? Então mesmo que você venda aqui, né, o problema é que aqui o seu stop bem posicionado teria que estar aqui em cima, tá? Depois ele te dá esse novo gatilho aqui nos 5 minutos. Nos 2 minutos teve tempos menores, tá? E o que é interessante, né? Você entrou aqui, tá? Teu stop está aqui, né? Você recebeu aqui pelo menos 1 para 1 do seu risco, tá? Você pode ver aqui que ele pagou 1 para 1. 1 para 1 você pode realizar, por exemplo, uma parcial. Se você trabalha, por exemplo, com 3 contratos e você sai com um contrato aqui, né, o teu preço médio de entrada vem parar mais ou menos aqui, né? E aí você pode, né, deixar, por exemplo, deixar seu stop aqui. Aqui ele quase, né, geraria um calor, né, que chegou próximo, por exemplo, dessa região aqui, né? Mas, né, depois você poderia ter, né, a possibilidade de ter uma quantidade de lucro bem mais alta, tá? Isso é uma das formas, né? Depois a gente vai falar sobre gerenciamento de risco. E depois, né, ele te deu gatilhos de compra, né, ele fez um trade contra a tendência, né, aí você usa a mesma régua que você usa toda santa vez, tá? Você vem aqui, tá?
e vem ver até onde está sendo essa correção. Tem todas essas médias aqui para romper. Pode acontecer? Pode, pessoal. Ia romper provavelmente um pullbackzinho aqui e voltar a subir. Não foi o que aconteceu. Você vê uma barra de ignição, né? Saindo, rompendo a máxima, fechando abaixo da 9, tá? Voltando para baixo da VWAP, tá? E veio só até a retração de 61.8, depois, né, já vem com uma boa barra de força, tá? Então, se você vende ali, né? Se você vende ali nessa barra, né, você tem toda essa movimentação de baixa aqui para pegar. Se você vendeu aqui, né, e fez, por exemplo, uma parcial aqui, que seria uma parcial, por exemplo, com 425 pontos, ou uma parcial com 1 para 1, que seria mais ou menos aqui com 300 pontos, tá? O seu stop era 330, né? Deu parcial aqui, por exemplo, né? Então, se você sai de parcial, seu preço médio sobe, tá? E depois ele te dá nova oportunidade. Isso aqui e aí é contexto também, né? Você tem o gatilho, se você sabe aquilo que você está lidando, você tem um PC de venda, né? Então o preço tende a acelerar. Ele tende a romper, né, pessoal? Pivô. Por quê? Porque as médias estão dizendo isso. Se as médias estivessem laterais, né, você tinha grandes possibilidades de falha. Mas não, o preço deixou uma boa perna de baixa, faz um pullback no 61.8 e você tinha pelo menos a possibilidade de mais uma perna de baixa, tá? Quando você tem boa pressão, né, afinal de contas a pressão é isso aqui, ó, né? Você conta do fechamento do dia anterior até aqui, ó. Você tinha 1000 pontos de queda. E quantos pontos subiu? 479, né? Quase a metade. Depois, né, você vê mais 1000 pontos de queda. É praticamente a mesma amplitude, né, para baixo aqui. Depois ele vem e deixa um pullback curto e raso aqui. Gatilho de venda, ó, se você vende aqui, né, gatilho de venda, né, stopzinho um pouquinho mais salgado, mas ainda assim pagou bem mais do que 1 para 1, né. Gatilho de venda, de novo, né, aqui você tem que manter, por exemplo, seu stop aqui em cima, né, se você for entrar mais tardio, né, numa movimentação, aí você pode pensar num scalp, olha, uma barra só 358 pontos, tá? Gatilho de venda de novo, o que foi isso daqui? Um pullback curto e raso, né? Retorno só até as médias de 9, né? Nem chegou no 38.2, tá? E gatilho de venda, stop 262 pontos, pagou mais de 500, tá, pessoal? Gatilho de venda aqui de novo, aqui o stop fica um pouco mais salgado, 400 pontos, pagou também os 400 pontos. Novo gatilho de venda, né? Nessa barra aqui já pagou 150. Novo gatilho de venda, né? Nessa barra que pagou 170, tá? Então os gatilhos a favor da tendência, né? Eles tendem praticamente a pagar, né? Na grande mesmo maioria das vezes. Mais de 90% das vezes vocês vão ver esses gatilhos pagarem. O que eu falo para vocês não entrarem nisso daqui é caso, por exemplo, essa segunda barra aqui, por exemplo, fosse uma barra muito grande. Ela se afastasse demais, né? Aqui, digamos que essa barra tivesse fechado, por exemplo, aqui embaixo, né? Com 600 pontos, por exemplo, abaixo, 700 pontos abaixo. Aí aqui fica complicado, né, pessoal? Pela mesma questão que a gente falou um pouco antes. Realização de lucro, né? Vai ter muita gente satisfeito já com o que ganhou, assim como teve nesse mesmo retorno aqui, né? Olha só essas duas barras aqui, quase 700 pontos, entendeu? Muitas pessoas já vão se dizer satisfeitas, né, com a boa movimentação. Afinal de contas, você ganhou dinheiro muito rápido, né? Você não ganhou dinheiro de forma lenta, você ganhou dinheiro muito rápido. Então isso leva a gente a querer colocar o dinheiro no bolso, isso é natural, né? E é natural também porque a gente lida, né, com pessoas, tá? E pessoas têm um comportamento repetitivo, né? E depois disso daqui, né, as médias ficam flats. Aqui as médias ficam juntas, ó, né? Média junta você não tem como esperar um rompimento nem para cima nem para baixo, tá? O que você quer ver de novo? Você quer ver isso aqui. Você quer ver as médias abrirem, né? Você quer ver as médias se afastarem e ganharem direção, tá? E você quer ver continuidade, né? Você quer ver que mínimas, mais baixas, né? Tá? Você quer ver rompimentos, tá? Correto? Então você quer que rompimentos aconteçam. Aqui volta, né? Faz um pullback no pivô rompido, né? Bem interessante aqui também. Ó. E você pode de novo, né? Utilizar Fibonacci aqui, tá? Para ver até onde corrigiu essa perna. Ela corrigiu até os 50%. Depois me deixou um gatilho de venda aqui. Interessante, tá? E você, por exemplo, vende aqui, tem um stop de 160 pontos, pagou 550, né, pessoal? Então, assim, os gatilhos, quando tem tendência, eles vão pagar, tá? Muito provavelmente ele vai pagar, né? Mais de 90% das vezes ele vai pagar. Só que você tem que reconhecer a tendência, né? Você tem que saber que isso daqui não é tendência. Por exemplo, ó, deu um gatilho de venda aqui.
Isso aqui é tendência? A 9 com a 20 junta de lado, né? Paralelas assim? Flats? Não. Se a 50 tivesse flat aqui no meio, seria tendência? Também não, né? Depois ele pega e até deixa uma barrinha já maior, uma barrinha de ignição aqui, paga alguns pontos também, né? 236 pontos, o stop era 185, tá? Mas não era o melhor contexto para você pensar em tendência, porque quando essa barra fecha, a 9 e a 20 ainda estão juntas, né? Você tem, lógico, o contexto de baixa, você tem a 50 acima, a VWAP, né, a 200, então, assim, lógico, o contexto era todo favorável à baixa, né, assim, como vocês podem ver, os gatilhos de baixa, né, acaba dando alguns pontos, né, aqui ó, o stop era 150, né, e ele chegou a pagar 124, né, tá? Mas os gatilhos em si, tá, dentro da tendência, eles vão pagar, tá? Então, é importante que vocês reconheçam essa questão da tendência, tá? Aqui foi o dia anterior, né, pessoal? Aqui foi com um cenário bem complicado, né? Porque você tá tendo gatilho de compra, né? Mas as médias estavam descendo, né? E o que o preço fez? Ele até vem até próximo da 20. Aí volta a ter sobreposição de barras, né? Constante sobreposição de barra, sobreposição de barra, sobreposição de barra, né? Por todo esse período aqui, né? De dúvida, né? Você não vê uma continuidade, por exemplo, dessa movimentação. E aí ele te deixa aqui um gatilho de venda, né? Se você vende aqui, você tinha um stop de 280 pontos, né? E ele chegou a pagar 1 para 1 aqui, né? 300 pontos, tá? Por que o gatilho de venda, eu falo? Porque você tem as médias, né, ainda atuando como, né, resistência para você, para manter teu stop aqui em cima de maneira mais segura, né? Aí o preço volta, né, até deixa uma regiãozinha ali de topo duplo, né, virou uma lateralidade ali. Aí ele vem e deixa gatilho de venda aqui, né, com essa barra. Não é uma boa barra, né? A barra é um doji, né? A próxima barra sobe um pouco, aí a próxima barra já desce, né? Demais para a gente pensar em pegar essa barra aqui como um stop, porque o stop tem que estar aqui. 587 pontos de stop, não pagou 1 para 1, é claro, né? Pagou 300 pontos, tá? Aqui tinha o fundo também já do dia, né? Então se você faz um scalpzinho aqui, você viu 100, cento e poucos pontos, era bom já você ficar esperto, né? Scalp a gente tende a defender mais rápido, né, pessoal? Eu não vou apostar, né, um stop bem aqui pensando no scalp, né, tá? Aí você vem e tem aqui um fundo duplo, né, pessoal? Afastado das médias, né? E fundo duplo, quando ele faz, né, esse padrão aqui, né, que é um padrão de trap, tá? Ele acaba ficando bem interessante. O que é o trap? É a barra que rompe, volta, fecha aqui dentro, e a barra seguinte, ela tem que romper a máxima dessa barra aqui, tá? Aí ela ativa o trap. Você tem aqui um gatilho de compra, tá? Aí você tem um stopzinho aqui embaixo, tá? De 180 pontos, né? Aí pagou uma movimentação fantástica, tá? Simples assim? Não, nem tão simples, né? Tinha mais contexto? Tinha um pouquinho mais, né, pessoal? Você tinha aqui também, ó, tá? Uma região de wedge, né, que era essa região de fundo. Chegou? Não, não chegou. Chegou só no fundo duplo, falhou já aqui mesmo. E a barra seguinte já reverteu, tá? Indicando já um bom interesse comprador. Então, estaria para defender essa operação aqui depois, por exemplo, da VWAP, né? Aí aqui volta, né? Aqui as coisas mudam, né? Quando chega bem aqui. Quando chega nesse pullback aqui, as coisas começam a mudar, né? Porque aí, ó, agora você está vendo a 9, acima da 50, acima da 20, né? E aqui, né, fica no cenário que é o cenário inverso daquele cenário que você estava vendo, né, na baixa. Você está vendo o preço trabalhando de um lado só que das médias para cima, né, apontadas para cima. Então aqui, né, a partir dessa movimentação aqui, né, você pode pegar os gatilhos de compra que vocês vão observar que eles vão pagar, tá? Viu tendência? Gatilho de compra, ó, aqui, candle feio, tá vendo, pessoal? Mesmo com candle feio, gatilho de compra, né? Olha quantos pontos pagou. 260 pontos, tá? Você podia manter seu stop até aqui embaixo. Gatilho de compra, né? Aqui é um PC, tá? PC de compra, um bom parâmetro, está em cima de uma região de suporte de volume, sai com boa barra de ignição, tá? Se você entra aqui, você tinha um stop de 340 pontos, né? Chegou a pagar 800, né? Mais do que duas vezes. Depois ele vem e deixa novo gatilho de compra aqui. Se você entra aqui, seu stop pode estar aqui embaixo, stop de 370 pontos, chegou a pagar 830. Gatilho de compra, se você entra aqui, ó, na barra seguinte ele já te dá 229 pontos. Aí aqui é aquilo que eu falei para vocês, tá?
Olhem o tamanho dessa barra aqui. Essa barra. Essa barra aqui, pessoal, ela é a maior barra de todas essas barras aqui. Então você já tinha uma puxada de alta, uma segunda puxada de alta um pouco mais complexa, uma terceira puxada de alta, finalizada com uma barra gigante, tá? Aí você tem uma barra sozinha de 500 pontos. Uma barra sozinha de 500 pontos no final de uma movimentação de alta, colada na MM200. Pagou alguns pontos, ó. Mesmo se você comprasse aqui, ó, pagou, ó, 180 pontos, tá? Aí você vem e soma mais informações, ó. Você tinha esse topo, esse outro topo, e o preço chegou lá em cima nesse outro topo aqui de novo. Isso aqui, além de tudo isso, ainda era a região da máxima do dia anterior, né? Tinha fechado o gap, tá? Então você soma informações, né, para você evitar, por exemplo, só esse tipo de sinal aqui, que é aquele que eu falei para vocês, se afasta demais das médias, provavelmente ele vai fazer um retorno, tá? Então aqui era mais interessante, na verdade, você pensar, por exemplo, em vender aqui, né, de maneira inteligente, né, lógico, sabendo que já teve uma, duas, três puxadas de alta, né, você tinha aqui a possibilidade de uma wedge, né, você já tinha essa outra formação aqui desse triângulo expandido, você tinha a MM200 aqui como primeiro toque, né, nessa região, tá? Então ela ia ser uma resistência. Você tinha a região de fundo de topo duplo, você tinha, né, o fechamento do gap, tá? Então você tinha um monte de fatores aqui para você somar, por exemplo, a pensar numa venda por aqui, né? Aí você pode vender pelo 1 minuto, né? Porque aí você vai ver gatilhos, lógico, né? Bem mais próximo, tá? Aí depois o preço vem ainda, né? E te deixa um topo duplo, tá? Na verdade ele vem, né? Aqui e faz praticamente um trap com a própria barra, né? Aí ele vem, tenta romper, volta e fecha aqui embaixo. Aí ele te deixa o gatilho de compra aqui, né? Depois, né? Aí você tem contexto de novo, né? Você tem um topo duplo que tem boas possibilidades do preço, né? Vir testar, por exemplo, esse fundo aqui, tá? Ou algo um pouco mais baixo, né? Que ele chegou até a MM50. Por quê? Porque é um topo duplo, é uma região de realização de lucro, tá? E o que é essa região de realização de lucro? Pessoal, você viu que o preço esticou, né? Teve essa barra aqui de exaustão. Então o pessoal começou a cair fora, né, dessa movimentação, começou a vender. O pessoal está satisfeito. Pô. Quem entrou nessa barra, por exemplo, na abertura dessa barra, pôde pegar 500 pontos numa barra só. Né? Começa a colocar dinheiro no bolso. Então a saída do comprado é uma venda. Então essa venda somada, né, aos vendidos que vem essa oportunidade, né, desloca o preço para baixo. Olha o que deslocou aqui, ó, 400 pontos para baixo, 440. Né? Aí depois você vê o preço chegar aqui de novo. Tá? Você vê o preço voltar para essa região. Aí você imagina para o cara que está desavisado e ele entrou comprado aqui. Ele falou, cara, essa barra aqui fechou, né? Acima da MM200, isso daqui agora é um Fab 4, né? O Oliver Vélez falou que isso daqui é um Fab 4. Aí eu comprei bem aqui, comecei a comprar bem aqui, tá? Aí comprei, outros compraram aqui. E alguém tem que ter comprado na ponta dessa movimentação, porque para toda saída, por exemplo, de um vendido, tem uma compra. E se eu estou comprado quando eu saio, alguém comprou isso daqui aqui, tá? Alguém ficou com essa movimentação ruim, tá? Então toda vez que você está operando contra várias outras pessoas, né? Aí o preço volta para essa região. Aí você imagina toda essa galera que comprou, ou a galera que comprou, por exemplo, isso daqui caindo, acreditando que não, isso daqui vai ser só um pullback, né? Ele vai realinhar com a 200, isso daqui vai subir mais um tanto para cima. Porque alguém tem que estar acreditando nisso, tá? E eles estão comprados aqui. E quando o preço chega aqui, quem comprou um pouco mais aqui embaixo, pensando nisso aqui como um pullback, aqui já está realizando lucro, já está conseguindo sair dessa movimentação com lucro. Mas os camaradas que compraram aqui em cima, eles estão pedindo para Deus, para que Deus dê a oportunidade só dele sair no 0 a 0. Tá? Falou, Deus, me ajuda, só coloca esse preço aqui de novo, nesse mesmo lugar aqui, porque eu quero sair só no 0 a 0. O 0 a 0 para mim está ótimo. Isso daqui vira região de realização de lucro, né? De quem comprou toda essa movimentação de alta. E os vendidos, já vendo que essa região já foi uma região de queda, isso pode se tornar uma nova região de queda, se não tiver muita pressão compradora aqui. Então eles vão testar. Então, você faz uma venda aqui, você pode estopar aqui em cima. Tá? Isso daí é você agir pensando em psicologia, né? Entender as pessoas, né? O comportamento do preço em relação às pessoas. Né? E aí aqui se torna, né, uma região interessante, por exemplo, para você começar a pensar em vender. Tá?
Então vamos pegar mais alguns dias aqui antes de dar o tempo, pessoal, que já está, acho que eu acabei falando demais de novo. Aqui, pessoal, mais um novo dia, tá? Gapzão de baixa, né, MM200 acima do preço, tá? O que acontece? O que é mais fácil de acontecer? Gatilho de venda. O que te dá mais lucro? Gatilho de venda, 270 pontos. Gatilho de compra, né, pagou 240. Gatilho de compra, pagou 413. Né? Gatilho de venda, né, pagou a princípio 800 pontos. Gatilho de venda, pagou 217 pontos. Gatilho de compra, pagou 95. Gatilho de compra, né, esse aqui até pagou bem, né, 365. Gatilho de venda, pagou 700. Gatilho de compra, pagou 185. Gatilho de venda, pagou 600, tá? Gatilho de compra, pagou 153, né? Gatilho de venda, esse aqui não pagou nada, né? Esse fundo duplo aqui, tá? Mas isso daqui é tendência de baixa. Então, se você se coloca, por exemplo, na tendência de baixa e você vende, né? E mesmo que você segure, às vezes, olha quantos pontos você tinha a possibilidade de pegar. Se você só segura, porque é uma tendência de baixa. Então, o preço vai sofrer para romper essas médias aqui como resistência, tá? Dia 20, o que acontece? O preço abre acima da MM200, né? Faz uma boa perna de baixa, depois quando ele chega aqui, pessoal, depois dessa barra aqui, ó, tá? Essa barra aqui que tá barra das 10h30, né? Ela fecha já tentando realinhar as médias. Ó, a 9 já está abaixo da 50, da 20, e a 20 já está abaixo da 50, tá? E o preço já está abaixo da VWAP e abaixo da 200. Então, o que é mais fácil do preço fazer aqui? Ele deslizar, né? 600 pontos de baixa. Gatilhos de venda, né? 500 pontos de baixa, tá? É mais fácil essa movimentação aqui do que a subida. A subida ele vai encarar, a princípio, a 9 como resistência, né? Pode já voltar a cair se a tendência for muito forte. Vai encarar depois a 20, né? Vai gerar essa movimentação aqui de PC, tá? Mais um dia aqui. Aqui, pessoal, ó, de novo, o preço abre abaixo da 200, abre abaixo de todas as médias, gatilho de venda, o que acontece? 600 pontos de queda. Você está vendo só candles vermelhos. Gatilho de compra. Esquece isso daqui. Gatilho de venda. Entrei. Stop. 200 pontos. Pagou 467. Gatilho de venda. Né? Aqui já no final da movimentação. Né? Já tinha tido uma, duas. Né? Essa daqui já era a terceira puxada. Né? Se você considerar esses pullbacks aqui. Então aqui desceu ainda mais 170 pontos. Ainda assim, né, te deu a oportunidade de você sair disso daqui com lucro. Tá? Estava ficando muito afastado das médias, né? Ele pega e faz um pullbackzão, né? E aí já é um pullback que pagou bem, né? Um pullback até de certa forma profundo, né? Porque ele rompe a 20 e vai até a 50, ó, 489 pontos de alta, né? Depois dos gatilhos de compra, tá? Aqui era interessante esse trade contra a tendência? Era, porque tinha espaço, né? Você podia aqui, ó, 180 pontos, a 200, a MM20 240, tá? Então, e aí ele volta, né, retoma a tendência de baixa e quando volta para baixa, né, ele volta para uma movimentação de mais de 800 pontos. Né? E as movimentações de alta ficam um pouco mais sofridas. Aí aqui no finalzinho do dia, o que acontece? As médias realinham, né? E mesmo esse gatilho aqui, ó, que vem tardio, né, ainda pagou 391 pontos. Quando você vê que isso daqui aconteceu nos 5 minutos, pessoal, aí vale a pena você ir para 2 minutos, por exemplo, pegar os gatilhos do 2 minutos, tá? Só não peguem a barra de exaustão do final da movimentação, tá? Aí aqui, né, você tem, né, aqui já mais uma lateralidade, né? As médias não estão com grande alinhamento aqui, né, como vocês podem ver. O preço rompe para cima, rompe para baixo, rompe para cima, rompe para baixo, né? Mas ainda assim, ó, quando ocorre um certo alinhamento, né, a partir, por exemplo, dessa barra, ele vem e faz pullback e o preço fica trabalhando aqui, ó, gatilho de venda, né, as médias apontadas para baixo, ó, o preço se desloca bem mais fácil. Gatilho de compra, bem afastado das médias, é interessante, ó. Aquilo que eu estou falando para vocês do diário, né? Mas aí a gente está aqui no intraday, né? Médias ficaram desse jeito aqui, pessoal, esquece pensar em continuidade, tá? Médias rompeu aqui essa movimentação, né? Rompeu aqui. Aí dá para você pensar em continuidade. Que tipo de continuidade, né? Aí dá para você pensar, por exemplo, né, nessa movimentação de lateralidade aqui, né, para cima, né? Uma forma simples, né, seria você pegar a lateralidade em si e jogar ela como alvo, né, aqui para cima, tá? Beleza?
Então vou encerrar aqui o vídeo, pessoal, porque já está passando bastante do tempo, né? Tendência de baixo, a 200 acima, o preço tem maior facilidade de vir para baixo. Beleza, pessoal? Valeu!